O que é a unicidade de Deus? A unicidade de Deus é uma doutrina milenar, originária do berço da Igreja Apostólica. Ao longo da história, desde o primeiro século da era cristã, diversos grupos de diferentes facções cristãs têm aderido à doutrina unicista. Portanto, crer na unicidade não significa apenas pertencer a uma religião, mas sim adotar uma filosofia de vida e um conceito pessoal de fé em Deus. Qual mensagem prega a unicidade de Deus? A unicidade é o reflexo do monoteísmo absoluto que teve origem com os primeiros adoradores, ainda em Gênesis. Revelada na imagem e figura de Jesus Cristo, o conceito original do judaísmo traz a mensagem de um Deus criador de todas as coisas, que trouxe a vida ao mundo. Devido à corrupção, ele separou alguns na terra para adorá-lo e viver em suas leis, concedendo-lhes salvação e redenção. Dessa forma, Deus se apresentava a seus adoradores, tanto judeus quanto povos de todas as partes do mundo, por meio de teofanias. Isso ocorria através de manifestações, como uma brasa em chamas ou anjos. Em certos momentos, até profetas como Moisés foram usados por Deus para comunicar-se com seu povo. Assim, através de todo o mistério apresentado na figura de Deus, sua identidade foi revelada por meio de outra teofania. A encarnação em Jesus. Este seria Deus feito homem, e através de Cristo, o Criador encontrava a forma perfeita para se apresentar à humanidade. Seu nome era conhecido entre os homens, e sua palavra era disseminada por todo o mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Deus é a origem e o Criador de todas as coisas. No original grego, a expressão utilizada é logos, que em tese nem deveria ter sido traduzida. Jesus Cristo é o Deus Criador original que dá sentido à vida. Sua palavra de amor rasgou o véu do templo. Ele é o autor e consumador da fé. Assim como Lázaro, todo ser humano estava morto até Jesus chamar por nós. E assim como o cego, nenhum de nós enxergava até Cristo abrir nossos olhos e permitir que conhecêssemos a verdade por trás do mundo. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Um exemplo disso é o mosaico milenar, com a expressão Deus Jesus Cristo, encontrado em uma prisão no Iraque alguns anos atrás. Segundo diversas enciclopédias, o modalismo, expressão utilizada por seus opositores, era a perspectiva majoritária até o terceiro século da era cristã. É verdade que a unicidade de Deus teve seus opositores desde o princípio de sua disseminação no berço apostólico. Para estes, o apóstolo Judas disse: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. No início do segundo século da Igreja Cristã, alguns grupos de cristãos que rejeitavam o monoteísmo absoluto surgiram, influenciados por uma cultura pagã. Assim, uma nova variação doutrinária começou a se desenvolver, o que hoje conhecemos como a doutrina da Trindade. Originalmente, acreditava-se em um Deus Pai, em Jesus como Filho e em Maria como Mãe de Cristo. Com o passar das décadas, a teoria da Trindade foi aperfeiçoada, gerando uma nova versão: Deus Pai, com Jesus como Filho, mas considerado um Deus menor. Tertuliano foi o primeiro a cunhar esse termo, mas mesmo ele, em muitos de seus escritos, reconhecia que a grande maioria dos cristãos de seu tempo era adepta do modalismo. Roma estava em crise de identidade devido ao grande aumento de cristãos no meio romano. Assim, Constantino, que é até hoje considerado um dos maiores políticos da história, teve a ideia de assimilar o cristianismo à fé pagã romana. Isso ocorreu porque os cristãos já estavam espalhados pelas mais diversas partes do mundo conhecido. As massas populares romanas não queriam abandonar seus templos,
suas liturgias e seus ídolos e deuses. Foi nesse contexto que, através de muitos concílios, Constantino viu uma grande oportunidade. Ele formulou uma crença em que as tradições pagãs não precisavam ser abandonadas. Outra importante mudança ocorreu com a alteração de Mateus 28:19 e a adoção do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O imperador romano passou a comissionar os líderes da Igreja e, através de subornos, muitos trocaram a unicidade pela Trindade. Aqueles que resistissem eram perseguidos. Ainda que perseguidos por Roma, vários grupos resistiram ao longo da história. Relatos de grupos cristãos batizando em nome de Jesus Cristo eram comuns até o século IX. Diversos pensadores, como Abelardo e o conhecido Miguel Servet, que foi brutalmente assassinado a mando de João Calvino na Idade Média, se destacaram. Antes de morrer, Servet recusou aceitar a doutrina da Trindade e ainda exclamou: "Na Bíblia, não há menção da Trindade. Conhecemos Deus por meio de Cristo." Na China, existe uma igreja com séculos de história conhecida como Igreja de Jesus Cristo na China, que é adepta da unicidade de Deus. É também comprovado que os principais pioneiros da Igreja Adventista eram defensores da unicidade. Durante uma conferência de pastores que deu origem à Assembleia de Deus, vários pastores aceitaram o batismo em nome de Jesus e a unicidade. É importante afirmar que aqueles que apoiam a unicidade de Deus não constituem uma religião única. Diversos grupos ao longo da história foram unicistas. Certa vez Jesus disse a Pedro: "Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." E disse-lhes Pedro: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados." De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.